É isso que o jogador de futebol faz. Olha que louco. Esse jogador, quanto que ele custa? Ele ganha por salário. Então, mandou ele embora, contratou para outro. Por que se compra o passe dele? Se compra a possibilidade de retorno futuro dele em outro time de futebol. Evaluation. Estamos em mais um Let's Make Sense. Podcast de hoje vai ser sobre valuation, a arte de precificar ou entender o valor de uma empresa. Estamos aqui com Débora Aguiar, uma laudista da Sense fantástica, já foi da controladoria, né, Débora? Sim, sim. E muito feliz de estar com ela aí, agora mudou de cargo. E o Giovanni, que está desde o começo, fazendo o laudo de avaliação aqui, também conhecido como valuation. Muito, muito legal a presença de vocês. Eu queria entender um pouco mais sobre a percepção de vocês em relação a quando vocês entraram aqui, por mais que o Giovanni ele chegou a fazer o curso Ambima, né, Giovanni? Mas grande parte aprendeu aqui dentro. E o que você tem de visão assim em relação a... Cara, é muito louco esse mundo. E eu lembro que no começo você falava, nossa, é um mundo muito louco. Tem empresa que você acha que vai valer muito, tem empresa que acha que vai valer pouco. O que você tira aí desse tempo que a gente está junto aí, como laudo de avaliação, como laudista? O que a gente consegue tirar todo esse tempo, na prática, é a parte subjetiva do laudo, né? Que a gente tem toda a parte numérica, toda a parte de pesquisa de mercado, tudo que a gente faz ali com base em dados que a gente tem do cliente, sempre, né? E sempre trabalhando da melhor forma, mas tem a parte subjetiva também, que é o que, igual você falou, é o que assusta a gente na hora de ver o valor para menos ou para mais, né? Que em todos os cursos e aulas que eu assisti sobre avaliação, sempre foi enfatizado de que se em uma sala tiver 20 pessoas fazendo um laudo de uma mesma empresa, vai sair 20 avaliações diferentes por conta dessa subjeção que tem aí na construção, né? Que a gente entender a mecânica de como que a empresa vai ser projetada, né? Que aí já entra um dos métodos que a gente faz aqui na Sense, né? No laudo, que é o fluxo de caixa descontado, né? Que, no nosso ponto de vista, é o mais completo para a gente conseguir trazer um valor mais real da empresa. E esse método ele traz essa subjeção aí por conta da gente conseguir entender como que a empresa vai crescer, qual que é a capacidade dela, né? Então a gente vai ter que criar mecânicas, né? Sempre, lógico, dentro da realidade do mercado e da empresa, para conseguir trazer isso para o valor da empresa, para o valuation. E é difícil achar um denominador, né, Dé? É difícil. É porque o fluxo de caixa, diferente aí do múltiplo de EBITDA, você projeta, né, o futuro. Você não pega só o presente da empresa e multiplica por um denominador. A gente faz toda uma projeção futura aí para saber o quanto que a empresa vai crescer, né, onde que ela pode chegar. Então é bem complexo aí. Lembrando que aqui para quem está assistindo a gente, o valor de uma empresa, isso é único, por mais independente do método. Ele é a capacidade que a empresa tem de gerar retorno financeiro futuro. É isso que vale uma empresa em qualquer lugar do mundo. Hoje, se você pegar uma empresa numa localidade, num estado, ela tem uma capacidade de crescimento diferente da outra. Sim. Então, por isso já, se parar para pensar, por isso já, essa empresa, você não pode fazer por múltiplos a território nacional ou internacional. Eu pessoalmente não acredito no método de múltiplos para empresas que não estão no mercado aberto. Por exemplo, para empresas que não fizeram já IPO, para empresas que não estão na bolsa de valores. Para esse tipo de empresa, certamente o método de múltiplos ele é legal, ele é uma referência. Hoje a gente está ali, né, que nem vocês acompanham bastante no nosso departamento de M&A. Quando a gente está numa boutique, num venture capital, em algum local, onde a pessoa que está à frente ali, comprando, adquirindo cotas da empresa, ela tem um método próprio dela, vou multiplicar por 7 a título futuro, por 10 a título passado, em relação ao seu...
É o método dela, e daí tem um problema muito grande nisso. Que nem a gente estava comentando um pouco antes aqui. Os maiores players hoje do mercado, os maiores compradores de empresas no mercado, passam por fundos, passam por family offices, passam por escritórios de venture capital, private equity, que são escritórios que trabalham somente com isso. E os maiores do Brasil, a grande maioria está em São Paulo, e eles meio que ditam uma regra própria. É quase que um monopólio, eles se sendo dizer. E daí, eles estão errados? Não, eles estão jogando o jogo deles. Você necessariamente precisa jogar esse jogo? Não. Você joga o seu jogo. E cabe a eles, eles querem participar disso ou não. Então, é essa a grande diferença. Quando chega uma pessoa, um empresário, independente do tamanho da empresa, pequeno ou muito, muito grande, ele chega de uma certa forma muito ingênuo numa boutique de M&A, com um laudo feito numa planilha de Excel ou nesses sites que fazem uma espécie de laudo de avaliação, ele não faz noção de quanto vale a empresa dele. E ali ele perde muito, muito dinheiro. E para quem que serve isso hoje? No meu ponto de vista, eu gostaria da opinião de vocês. Para quem não dá muito valor para si próprio, não entende muito o valor de si próprio, ou quem tá, que nem a gente também estava falando aqui, com a autoestima baixa. Infelizmente, hoje o empresário ele tem a percepção do negócio dele em relação à autoestima dele. Então, se ele é paquito, eu fico brincando com a galera, né? Se ele é todo popstar, se ele é estrela, ele é isso, aquilo, ele jura que a empresa dele vale quase bi. Porque ele atrela o ego e a vaidade, tudo que ele passa, ele realmente é muito requisitado e tal, mas isso não tem nada a ver sobre o valor da empresa. E ele atrela isso ao valor da empresa e jura que a empresa vale muito. O contrário também. Infelizmente, aquele senhorzinho que está sempre trabalhando, construiu a indústria dele, ou aquele empresário, a empresária que lá fez uma loja, depois fez outra. Ele fez uma rede de 70 lojas, mas se ferrando, quebrando, isso, aquilo, mal pagando caixa. Ele não dá valor para o negócio dele vale muito. Então, está muito atrelado às expectativas com a autoestima sobre a capacidade da pessoa ser empresária. E isso é um problema. Porque não tem nada a ver com isso a capacidade de uma empresa gerar retorno futuro. Está atrelado à capacidade da corporação, da organização. E isso a gente encontra uma dificuldade danada na hora que a gente apresenta laudo. Mês passado a gente apresentou quantos laudos? Acho que uns 8. Mais ou menos. Nós apresentamos 8 laudos de avaliação e todos, eu acho que sem exceção, todos ficaram surpresos, ou para bem ou para mal, sobre os resultados que a gente apresentou para eles. E aí, o que a gente faz, Giovanni? Jogo de cintura, né? Tem que sempre bater firme e falar que o valor é aquele, no caso, para o empresário que acha que vale mais, né? Então, você tem que mostrar o que limita o valor da empresa, o que está acontecendo dentro da empresa dele. Por mais que ele tenha várias ideias e projeções que vai acontecer muito, que vai alavancar bastante o resultado da empresa, a gente tem que mostrar a realidade do mercado e o risco, né, que ele corre. Exato. O que deixa o valor não esperado, né, que ele não espera, né? Então ele acha que vale mais do que o que está acontecendo no mercado e o risco, né, que a gente. E tem o lance também, assim, uma projeção não efetivada, não validada, é difícil provar. É difícil provar. A gente tem que se colocar na venda de uma empresa, a gente tem que se colocar tanto como vendedor como comprador. Ele fala que vai crescer tudo isso, mas eu só acredito vendo. Isso né? Então eu pago para ver. É esse o jogo. Né? A gente pega pesado nessa questão, né? Porque uma coisa é você empresário, que tem todo um conhecimento naquele mercado que você tá, falar, eu consigo chegar ali. E outra coisa é quem tá do outro lado, né? Quem vai comprar. Que não entende desse mercado, ou até entende, mas você vê que tem uma curva de crescimento, leva um tempo, né? Empresas já consolidadas, é muito mais fácil você chegar num denominador comum, né?
startup, empresas que estão em crescimento, em ramp-up, em alavancagem, essas empresas mais complicadas. Por quê? Porque senão o risco, agora vamos falar matematicamente falando, né? Uma pequena inclinação na curva muda muito lá na frente o resultado. Então, se eu vou crescer 10, 15, 20, 30% aqui, imagina isso lá na frente, né, na curva. Então, automaticamente, o valor da empresa muda muito. O que eu acho interessante é o posicionamento nosso e de que não existe valor certo e errado. Existem expectativas, né? Existem métodos no qual o mercado se baseia. Então, a gente utiliza hoje o método de Damodaran. Né? O Damodaran para fluxo de caixa descontado, daí tem o método Venture Capital, daí tem vários métodos que a gente utiliza. O mercado faz desse método como se fosse um standard, um padrão. Então, para todo mundo falar a mesma língua, vamos trabalhar dessa maneira. Porém, nada impede da pessoa, por exemplo, a gente teve certos clientes aí, que ele fala, não, isso não se aplica a mim. Por quê? Porque o meu crescimento exponencial é isso, isso, aquilo. Então ele vem com o argumento dele, não estou dizendo que está certo ou que está errado, mas que cabe a gente a pensar também da forma como ele e ver se o investidor, se o possível comprador também vai comprar essa briga. Porque não adianta a gente comprar essa briga, a gente montar um laudo de avaliação e hoje a gente recebeu, eu como investidor também, hoje a gente recebeu uma solicitação de investimento de um filme, né, Giovanni? Eu até mandei para o Giovanni logo cedo, um filme bem bacana, parece que vão fazer, não posso revelar aqui, e daí eles estão vendendo cotas do filme com uma expectativa de vender tanto de bilheteria no streaming, isso e aquilo. E daí vai ser remunerado todo mundo que comprou cotas desse filme. Mas qual que é a garantia de que vão assistir esse filme? É isso que é mais ou menos uma empresa. Qual que é a garantia? Então, olhando a título futuro, é bem mais complexo fazer, imaginar. Você entra no risco. Você entra mesmo meio que no feeling. Mas quanto vale o negócio? O negócio tem valor, mas não necessariamente vai ser alcançado. Então, nunca, isso é muito importante, a gente sempre tem ciência disso e informa os clientes disso, a gente nunca fala para ele ofertar para o mercado o valor da empresa pelo valor do laudo. Ele vai sempre comprar com valor menor. É que nem comprar um carro para revender. Você não vai comprar ele pelo valor de mercado, você vai comprar ele por um valor menor e ir para o mercado e vender ele no valor correto. A mesma coisa é uma empresa. E isso é difícil, né? A gente, esses dias, há pouco tempo atrás, a gente fez um laudo de uma empresa de reflorestamento. Se eu não me engano, dava lá, acho que 180 milhões. Isso. 180 milhões. E daí ele falou, então eu vou vender por 180? Não, você vai ofertar lá cotas, ele queria vender, sei lá, 10%. Você vai ofertar 15 milhões por 10%. Mas você não disse que é 180? A pessoa vai entrar por 15 e ganhar esse de 150 para 180, ele vai ganhar 30 milhões com você, ele está entrando no risco. Então ele nunca entra pelo valor, ele sempre entra com deságio ali, com uma operação menor. E isso é importante ter ciência, né? E o mundo, eu não sei vocês, o que vocês acham, mas a população, o empresário é tão carente desse conhecimento que em várias atrocidades a gente tem visto aí, né? E o Giovanni às vezes olha, coça a cabeça, Dan, entra comigo aí, né? Porque às vezes é uma pessoa muito, muito importante, ou uma pessoa de muito mais idade, de muita responsabilidade, e falar para ela que aquilo que ela imagina que é e não é duro, é um papel que não é fácil hoje, tá? No papel de vocês. Tá sofrendo, Débora? Tô sim. Se bem que os últimos que a gente fez foi o inverso, né? O pessoal se assustou achando que valia menos. Então, esses primeiros que a gente pegou foi bem legal. Legal. É satisfatório você ver o sorrisão, né? Quando você fala que vale Sério mais. Que a empresa vale tudo isso, né? É muito bom. E teve também um caso que valia menos, mas a gente conseguiu passar para ele toda a nossa visão do porquê, né? Que a gente
chegou naquele denominador e ele entendeu, foi bem bacana. Legal, legal. Quais vocês acham que são os critérios que faz uma empresa valer mais? Olha, o principal é ali o mercado que ela tá, né? Principalmente o setor dela, impulsiona bastante, né? Mas não é faturamento, não é tipo, a projeção de receita que vai crescendo muito, é ali o resultado mesmo. O EBITDA ali, né? Ele faz toda a diferença. Ele já ajuda muito no resultado e no valor da empresa também, né? E atrelado também, aqui para quem não sabe, o risco ele é medido com base na governança da empresa, né? E daí hoje você vê muita consultoria de governança, consultoria disso, daquilo. É porque, em tese, principalmente para as empresas maiores, você reduz o risco, né? Se você reduz o risco da empresa, automaticamente na hora que você vai fazer lá o cálculo de trazer a valor presente, a taxa de juros VAC dele, né, a taxa de antecipação dele, é muito menor. Sim. E daí logo a empresa vale mais. Então, às vezes a gente não dá moral para uma empresa por causa disso e isso acontece. Hoje, se você parar para pensar, o que faz uma pessoa buscar a gente para laudo de avaliação? O que vocês veem, todos esses clientes, graças a Deus aí, cada vez mais crescendo, buscando esse conhecimento, por quê? Na percepção de vocês. Na maioria dos casos, eles querem investidores, né? Quer um investidor ali para alavancar o negócio. Ou estratégico, né? Para ajudar na gestão de alguma coisa que ele acha que está falho na empresa, né? Então, esse investidor não vale só o dinheiro que vai colocar, mas sim o conhecimento dele também. E uma coisa que é bem interessante, que aí depois que eles procuram a gente acaba entendendo e passando conhecimento, é sobre o pós-valuation, que é o M&A, né? Muitos não sabem das possibilidades de negociação que existem no mercado, né? Que os termos e como que pode ser negociado. Grande maioria não sabe nada. Então, na hora que a gente começa a falar, a cara de surpresa é muito legal, né? Porque aí ele fica, nossa, dá para fazer isso? Sexta-feira eu estava em reunião com uma empresa, uma indústria no Rio de Janeiro, e eu estava explicando para ele que é possível comprar uma empresa sem ter R$1. Sim. Né? E daí ele fala, como assim? Eu falei assim, puxa, tem N maneiras de você comprar. Eu estava explicando para ele sobre earnout. Com a própria operação, você vai fazer um resultado e com o resultado da empresa você vai pagar as cotas. Você pode estar comprando através da sua mão de obra ou da sua imagem, se você é uma pessoa famosa ou você tem ali um posicionamento muito forte naquele mercado, só a sua imagem, você adquire cotas. A gente, no começo do ano passado, a gente fez com um artista, lembra? A imagem, né? A imagem dele adquiriu 10% de cota de uma empresa. Tem também como você dar cotas da sua empresa por cotas da outra empresa. Então, em tese, ninguém tirou R$1 do bolso, mas você adquiriu cotas da outra empresa, você passou a ser sócio, acionista daquela empresa. Existem N maneiras. E, infelizmente, aí eu tenho que... Também o meio jurídico não está preparado para isso. Hoje, quantos advogados são especialistas em M&A? Eu posso dizer aqui na nossa região, em Campinas, que eu conheço 2 ou 3. Se parar para pensar, uma cidade de quase 1,5 milhão de habitantes. Tem poucos escritórios realmente especialistas nisso. Todo mundo fala que mas ninguém entende realmente quais são as condições de se fazer um contrato desse. Então, eu acredito que também isso é um problema, é uma falha, né, do mercado, porque ele se forma ali, né, ele passa na OAB, ele se especializa, mas poucos se especializam no mercado de capitais, até porque ele é novo no Brasil, ele é de 2017 para cá. Então, você para pensar, realmente, são poucos advogados atualizados. E isso é a gente também sofreu lá no passado, mas hoje a gente, graças a Deus, tem ali parceiros muito bacanas. Quando a gente precisa, a gente solicita e isso acontece. E olha que legal, eles também passam a ensinar, de certa forma, o cliente a como conduzir
E eles nos indicam, ó, primeiro você precisa ir lá fazer um valuation com a Sense, depois você volta aqui, com base nisso a gente vai saber qual que vai ser o valor de cisão, por exemplo, uma separação de sócios, isso aqui. Então tudo envolve valuation. Existe um terceiro pilar do valuation que eu gosto de frisar, que é indicadores. Quando você chega numa empresa, eu vou falar por mim, eu sou neurótico por indicadores, a gente, tanto aqui é Casa de Ferreira, espada ninja, não é espelho de pau não, aqui é espada ninja. E eu sou viciado em indicadores desde sempre, então da Sense eu tenho tudo. Né? Tanto é que agora a gente fez o planejamento orçamentário de 2023, a gente tem tudo. Mas tem um indicador que ele também é interessante para o empresário, que é quanto está valendo esse ano a minha empresa? Quanto está valendo? Que empresário que não acorda e se pergunta isso? Quanto será que vale a minha empresa? Eu não consigo dormir sem saber. Tem gente que consegue, né? Ou suspeita e toca assim. Eu não, noção, eu quero né? todo ano. Então a gente não pode fazer o laudo da nossa empresa. A gente tem que pedir para uma pessoa imparcial fazer. E é nesse momento que a Sense sempre procurou parceiros bem bacanas também. A gente acaba utilizando parceiros em São Paulo para não saber nada mesmo da gente, para ele ser totalmente imparcial e avaliar a gente. Porque eu e a Marina, a gente faz muito questão de saber quanto vale a nossa empresa todo ano. Então eu estou sempre procurando saber esse valor, até um dia que eu olhar e falar assim, ó, tá bacana, né? Então a gente está sempre construindo. Uma das maneiras hoje de medir empresas abertas, então a empresa que já tem ali, já está na Bolsa de Valores, é principalmente medindo o EV deles, é o Enterprise Value. Então existe uma auditoria, então existem as Big Firms hoje no Brasil, que elas entram nessas empresas e olham a governança para diminuir o risco, eles estão atualizando ela. Então para eles é um indicador financeiro, para eles não é nem para vender necessariamente, porque já está aberto, sendo vendido ações no mercado. É principalmente para comparar a gestão de um mês para o outro, para ver se a empresa está melhorando ou não. Então, hoje o que a gente faz no mercado, no middle, né, que é o mercado médio, pequeno, até grande, mas não o mercado aberto, tem um propósito. Para a empresa IPO tem outro. Não sei se vocês já perceberam, mas estão surgindo empresas que elas não têm EBITDA, não têm resultado, e isso nos últimos, se bobear, 5, 6, 10 anos, mas elas têm um valor de mercado enorme. É um valuation, uma arte de avaliar essas empresas, ela vale bilhões, trilhões, dependendo. É o caso do Uber, é o caso da Amazon, é o caso do Airbnb, é o caso de uma série de empresas. E aqui a gente tem nosso mercado, aqui mesmo no pequeno também. Aqui vocês atrelam isso. Então é a capacidade dela de futura, né? De gerar todo esse resultado. Eles acreditam que lá na frente vai dar grana, né? Agora é uma fase que não dá e já tá tudo bem com isso, né? Todo mundo aceita, né? Porque ela tem esse valor, senão não teria. Sim. Mas é realmente acreditar que ela vai chegar naquele resultado, naquela receita ali, no EBITDA também. Ela vai atingir. Existe um termo que até uma pessoa que eu gosto muito, eu tenho um carinho muito especial por ela, que é o John Kepler fala, que é assim, ó, uma empresa só vale aquilo que falam quando ela é comprada naquele valor. Até então ela não vale nada. Né? Tipo, então só concretiza, né? Tipo, é como você prova a tese quando alguém adquire. Então você pode falar que sua empresa vale 200, 300, 500 milhões, sei lá, ou 1.000, mas enquanto ninguém compra pelo menos 1% com base no que você falou, a empresa ainda não vale isso. Então é um negócio muito louco. Eu estava falando com uma amiga da Marina, ela é consultora financeira de pessoa física. Ela arquiteta as finanças das pessoas físicas. E olha que legal, tem pessoas que passam a vida toda, tipo, recebendo e gasta tudo, recebendo e gasta tudo, recebendo. Não economiza, não isso e aquilo. E dela tem a falsa impressão de que ela não fez dinheiro na vida. Só que ela tem carro, ela tem casa, ela gerou um patrimônio todo esse período, mas as pessoas não medem, na pessoa física também, a geração de patrimônio e a geração de valor próprio, né?
de qualidade de vida, uma série de coisas. Por quê? Porque a visão das empresas, é assim como das pessoas físicas, é voltada para o hoje, para o que eu tenho de dinheiro no caixa, quanto que eu tenho aplicado hoje, quanto que eu tenho de reserva hoje. Então, eu estava falando para ela, eu falei assim, você mede isso? Ela, não necessariamente, as pessoas não buscam isso. Eu falei, mas você tem que medir. Porque é muito frustrante você acordar com, sei lá, R$1.000 só na conta e falar, puxa, que merda, né? E daí, mas por outro lado, pô, eu tenho uma casa de um barão, eu tenho isso, eu tenho aquilo, olha tudo que eu construí, meu filho está na melhor escola de Campinas, e tal. Então, isso tem que ser avaliado também. E empresa é a mesma coisa. Tem empresários que lá tá se pagando, ele tá no break-even, mas ele tá gerando uma marca, ele tá gerando um intangível, né? Hoje a Libélia aqui que está fazendo essa filmagem aqui, que está fazendo, trabalha toda a nosso marketing. O que ela vende? Ela vende o intangível, ela vende a marca Sense. Ela vende a marca Danilo, Marina, Giovanni, Débora. E isso tem valor, entendeu? Quanto tem valor? A possibilidade dessa marca gerar retorno futuro. Olha que louco, entendeu? Então, se, por exemplo, o Danilo ou o Giovanni sai daqui e vai para outra empresa, o Giovanni tem possibilidade de gerar retorno futuro lá? Tem. Então dá até para comprar o passe dele. É isso que o jogador de futebol faz. Olha que louco. Esse jogador, quanto que ele custa? Ele ganha por salário. Então mandou ele embora, contratou para outro. Por que se compra o passe dele? Se compra a possibilidade de retorno futuro dele em outro time de futebol. É valuation. É a arte de fazer valor de uma empresa. É um negócio maluco isso, mas isso o intangível tem que ser visto, sabe? Tem que ser visto. E hoje, julgo dizer que o intangível chega a valer muito mais do que o tangível. Hoje quem tem bens, frotas lá de 100 caminhões, isso, aquilo, mas às vezes ele tem um nome meio duvidoso, né? Ele aprontou no mercado, isso, aquilo. Ele pode ter quantos carretas ele for, ele não vai conseguir crescer. Por quê? Porque ele está queimado no mercado. Em compensação, uma outra pessoa que não é do ramo, mas só que ela é super bem querida, ali, muito bem querida por todos, no segmento dela, isso, aquilo. Ela mal abre o negócio já está valendo um monte. Por quê? Porque todo mundo acredita naquela pessoa. O que é aquilo? É o intangível. É o que a Libélia vende aqui. Então, é isso que é importante, sabe? E poucos empresários que nos procuram para fazer valuation entendem disso. E daí dá ruim. E cuida disso, né, também. E cuida disso. Quantas seja... pessoas valorizam hoje a sua marca, a sua imagem, a sua entrega? Eles também só olhar pro EBITDA é perigoso. E nem conhecem, né? Foi recente, né, que um cliente, a gente mostrando o valuation, perguntou, mas e o valor da minha marca? Nunca nenhum perguntou para mim isso. Nunca legal. teve esse interesse, né? Então, foi um só, até agora, que chegou e falou, quanto que vale? Mas tá bom, desse valor todo aí, quanto vale a marca? Quanto que é a marca, né? Então, para explicar aqui quanto vale uma marca, é mais ou menos assim. É o famoso goodwill. A marca de uma empresa, a marca de uma pessoa, de uma personalidade, vale a diferença entre o valor contábil dela, então quanto que ela vale contabilmente. Contabilmente, a empresa vale 10 milhões. E no valuation, ela vale 20. Essa diferença é o valor da marca, entende? Então é chamado de goodwill essa diferença. Então quando você faz o valuation, eles certamente, grande parte das vezes, geram um valor superior ao valor valor contábil, valor de balanço. Então essa grande diferença que é o valor da marca de uma empresa, entende? A capacidade de gerar retorno futuro. E daí, necessariamente, para encontrar o valor de uma marca, é obrigatório. O valor de marca não tem múltiplos, é obrigatório fazer pelo método de fluxo de caixa descontável. Né? Então, a gente teve uma vez, acho que no ano passado, um juiz nos contratou, um processo, uma empresa que devia muito no mercado, e o juiz aceitou o valor da marca do cliente como garantia. Qualquer coisa ele ia pegar a marca daquela empresa e revender no mercado. Olha que louco. E eles criam um escritório de advocacia a mando de um juiz que nos contratou para fazer o valuation do valor da marca, e foi muito bem visto, foi muito bem embasado. E o juiz aceitou. E o juiz aceitou. O juiz acatou
Então a empresa valia, sei lá, 50 milhões, mas no valuation valia 80. Então eles atrelaram 30 milhões como valor da marca e qualquer coisa eles perderiam a marca. A marca eles poderiam vender para outra companhia do concorrente ou coisa assim. Legal demais, né? Bacana, né? Gente, eu acho que é isso. Quem quiser saber um pouco mais, entre em contato com a gente, entre nas nossas redes sociais, aprenda um pouco mais aí, a gente realmente ama o que faz. E até o próximo Let's Make Sense. Obrigado, pessoal.